E aí, galera, beleza? Aqui é o William. E como o Felipe falou na última semana, né? O Portugal tirou um período de férias. E aí o Felipe cobriu o News na última semana e eu vou cobrir nessa. Aí depois o Felipe cobre na próxima e eu faço mais uma. A gente vai cobrir essa semana do dia 7, né? Do final do último News até o dia de hoje, dia 14. Só que antes da gente começar, não esqueça de se inscrever se não tiver inscrito, deixar o like, é muito importante para a gente. Também deixar um comentário que gostou, se tiver alguma sugestão também de poder melhorar. Além disso, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, aqui no próprio YouTube. A gente também tem Maior Brasil no Twitter, no Instagram, no Facebook e na Twitch. Além disso, também tem o nosso Apoia-se, né? apoia.se/Maior Brasil. Tem também aqui o QR Code. Então, se você quiser e puder apoiar a gente aqui, nosso trabalho, vai ajudar bastante. E além disso, se quiser torcer com estilo, vai na First Down, parceira aqui do canal. E também tem um cupom MaiorBR. Então, qualquer produto que você comprar com esse cupom MaiorBR, você vai ter um desconto. Beleza? Então, vamos começar? Começando no dia 7 mesmo, logo depois que saiu o vídeo, né, com o Felipe, teve mais algumas notícias depois. O Hackett, né, falou que na terceira para 4, ele queria muito ter corrido e chutado o field goal, mas acabou que as decisões do momento, ele acabou não optando por essa escolha, e eles tentaram fazer da melhor maneira possível, ainda no jogo contra os Colts, né? Ele também disse sobre colocar o Russell Wilson mais vezes under center, e ele falou que é uma coisa que ele vai realmente vai olhar com mais carinho, assim, né? Tudo que é possível para ter sucesso, para garantir o sucesso e que o Russell Wilson fique mais confortável possível, mas que ao mesmo tempo ele precisa, os jogadores precisam fazer o que eles têm que fazer. O Hackett também disse que sem dúvida ele considera simplificar um pouco o ataque, né? E que ele quer tirar o melhor de todos os jogadores. E uma coisa que ele sempre diz, que eles têm que ouvir as chamadas, conhecer as chamadas e fazer o seu trabalho. E eles vão evoluir nisso, né? E aí, o nosso left tackle, Garrett Bowles, infelizmente machucou no jogo contra os Colts. Tá fora da temporada, ele quebrou a perna. E aí, nas suas redes sociais, ele postou uma mensagem agradecendo todo o suporte que ele recebeu dos companheiros de time, da staff, né, dos técnicos, e também de toda a torcida. E disse que ele vai treinar, vai se esforçar muito para voltar o mais rápido possível e que sabe que seu melhor futebol ainda tá a vir, né? Então ele vai se empenhar e vai voltar melhor do que ele era e que não vê a hora de voltar a usar a laranja e azul. E aí também tem um dado interessante sobre o Baron Brown, que naquele jogo, né, que foi o primeiro jogo dele iniciando como outside linebacker, na ausência do Randy Gregory, né? E ele teve números excelentes, ele conseguiu bater números aí desde 2006, não tinha ninguém na posição de outside linebacker iniciando com essa vantagem. Ele teve 50% de pressão e 60% de pass rush win rate. Então, desde 2006 não tinha esse número. Além disso, em 20 snaps que ele fez como pass rush, ele ganhou 12, né? Então, realmente, ele teve um jogo excelente. E aí, fechando aquele dia, né, o Zach Stevens colocou, né, alguns pontos. Então, o Garrett Bowles está fora da temporada com a perna quebrada. O Darby, mais um fora da temporada com o ACL. O Josie Jewell está
sendo avaliado semana a semana, problema no joelho. O Baron Browning teve um problema no pulso e está sendo avaliado dia a dia. O Billy Turner realmente poderia ter jogado contra o Colts. E que sobre o ataque, o Hackett vai considerar todas as opções. É triste, né, perder os jogadores que a gente perdeu, né? Vários jogadores importantes, o Bowles, o Darby. A gente espera que eles realmente voltem bem, né, para a próxima temporada. E o ataque também, né? Tanto todos os jogadores, quanto principalmente o Hackett, né, a gente precisa realmente o ataque encaixar, porque a defesa está fazendo o trabalho dela. E aí no dia 8, teve até bastante coisa. Eu trouxe aqui antes esse vídeo do Kyle Brandt saiu antes, né, do Good Morning Football. Ele fez um vídeo, não sei se todo mundo viu, falando sobre o Russell Wilson, depois da derrota para os Colts, né? Ele falou que fez várias críticas ao Russell Wilson, que ele não tem a intimidade com os torcedores em Seattle, e fez muitas críticas, algumas válidas do ponto de futebol, que ele jogou mal, mas muitas das críticas dele foram na parte da pessoa, né? Atacou a pessoa do Russell Wilson, falou a forma como ele às vezes não dá entrevista, uma coisa assim. E na hora de cabeça quente, até acabei concordando, e depois de um tempo, né? Depois de digerir melhor a derrota, revisitei o vídeo e vi realmente que ele falou coisas que não tinham nada a ver e deram uma repercutida, né? O Sérgio Bedinger falou, né, que esse vídeo até o dia 8 tinha 3,5 milhões de visualizações no Twitter e que ele queria ser uma mosca, né, para poder entrar no vestiário do Broncos e ver como que esse vídeo soou internamente, né? Que realmente todo mundo eles devem ter ouvido como que isso vai mexer com o time. Foi um vídeo bem, bem forte, assim, né? E também pontuou algumas coisas que, quanto mais ele viu pessoas falando sobre a personalidade do Russell Wilson, né? Dele ser meio brega, coisas assim, que quanto mais ele vê isso, mais ele acredita no Russell. E o Benjamin Albright também fez uma pontuação sobre esse vídeo, falando que ele é fã do Kyle Brandt, mas que não fez reclamar que o Russell não deu entrevista, uma coisa assim, não fez muito sentido. Ainda no dia 8, o Zach Stevens reportou um dado aqui que a gente vê como que a temporada já está estranha e o nosso ataque, né, principalmente. Até então, a nossa pontuação mais alta na temporada em um jogo foram 23 pontos, enquanto a menor do Detroit Lions foi 24. Então a gente vê como que os ataques estão complicados, né? O nosso ataque principalmente. E a gente vê também, por exemplo, aqui, que ele pegou o Detroit Lions com o Jared Goff, tem uma média de pontos de 35 por jogo, enquanto se pegar o Tampa Bay com o Tom Brady e o Denver Broncos com o Russell Wilson, somados, a média dá 35,5, um pouquinho maior só do que o Detroit Lions com o Jared Goff, com vários problemas, né? Esse time está em reestruturação. Então, é algo preocupante, né? E mostra como essa temporada também está bem maluca, assim, trazendo vários jogos surpreendentes, assim. E o Detroit Lions é um time que marca muito ponto e toma muito ponto também. E aí depois o Benjamin Albright trouxe um dado, que a gente até comentou na live do pós-jogo, que o Denver Broncos, o corpo de recebedores também não contribui, né? É o terceiro em passes dropados, com 10, e o Jared Judy é o líder da equipe. A gente vê que tem equipes que pontuam muito, né? Tipo o Buffalo Bills e o Detroit Lions também estão com muitos drops, mas o nosso ataque está com dificuldade de produzir e ainda lidando com os drops, realmente a gente vê que ele agarra, né? Ainda no dia 8, o Mike Leach trouxe uma informação sobre
o long snapper Jacob Bobenmoyer, que ia perder um tempo considerável com um problema na mão e no pulso. E somando o valor do Bobenmoyer com o do Bowles e do Darby, a nossa injury reserve tinha basicamente 71,5 milhões. Então, a gente vê o quanto de jogador importante a gente perdeu na temporada, né? Pelo valor do orçamento. O Zach Stevens também reportou que o Russell Wilson tomou uma injeção de plaquetas ricas em plasma, uma coisa assim, não sei o que é, mas é uma injeção que ele tomou em Los Angeles na sexta-feira pro problema no ombro dele, né? Quem trouxe inicialmente foi o Tom Pelissero e o Ian Rapoport. Né, a gente vê que, por mais que o Wilson fale que tá ok, o ombro dele realmente está complicado. Explica não totalmente o momento mal dele, mas ajuda a explicar também um dos problemas do nosso ataque, né? Inclusive o Zach Stevens trouxe, né, que essa lesão do Russell Wilson no ombro é a mesma que o Dak Prescott teve e ele ficou um mês sem jogar, né? E aí a gente vê que o Russell Wilson tá forçando para jogar, né? Talvez jogue o próximo jogo, então é algo a gente vê, né? Como o quanto isso pode afetar ele ainda na temporada, né? Porque o Dak Prescott é um cara bem mais novo que ele, ficou um tempo sem jogar e o Russell não perdeu um jogo ainda com essa lesão. No dia 9, teve pouca coisa. O Zach Stevens ressaltou uma fala do Nathaniel Hackett, né? Eu até trouxe antes, mas com mais detalhes sobre Billy Turner, que ele realmente poderia ter jogado, mas eles querem ter certeza que ele seja bem, né? Mais ou menos assim. Então é um cara que a gente precisa também ver ele em campo logo, porque a gente está jogando com muitas reservas na linha ofensiva, e isso mais pra frente a gente vai ver que vai até aumentar. Então é um cara que depois desse jogo contra o Colts ele estava pronto, então já, para mim, assim, ele tem que jogar contra o Chargers. Aí também aqui o Zach Stevens reportou que após a vitória do Chargers, né, fizeram tudo para perder, mas o Cleveland Browns acabou não conseguindo ganhar a partida. O Broncos ficou 2-3, né, 12 vitórias, 3 derrotas, e o Chargers 3-2. Então a gente vai entrar para esse Monday Night como underdog, né, por 6,5 pontos de diferença. E aí, fechando o dia 9, o que resta do nosso calendário até a bye week, que a Stevens trouxe. Então a gente tem agora na semana 6, no Monday Night, contra o Chargers. Depois a gente vai enfrentar na semana 7 o New York Jets. E na semana 8 a gente vai para Londres contra o Jaguars. Então é uma semana aqui que dá... se a gente conseguisse, né, ganhar do Chargers, vai ser difícil, mas se conseguisse ganhar esses 3 jogos aqui, daria para o time entrar na bye bem recuperado, né? E aí fechou o dia 9. Aí o dia 10 teve bastante coisa. Começando o dia 10, teve um evento que contou com a presença de uma das nossas donas, né, a Kelly Walton Penner, e do presidente da Manelite, que foi um evento sobre sobreviventes do câncer. E aí a Carrie Walton Penner falou que ela fica muito empolgada por continuar esse legado que foi iniciado e continuar gerando impacto, né, para o futuro. E o Patrick Smith trouxe aqui uma reportagem que foi feita na Sport Business Journal com o nosso presidente da Manelite, em que ele ressaltou como ele traz um aspecto global, uma perspectiva global
para o Denver Broncos, né? Ainda no dia 10, o Bradley Chubb falou que foi muito divertido ver o ele sendo jogar e crescer como um safety, né? A evolução dele como safety, né? Ele tem feito uma temporada excelente e cada jogo ele tem jogado melhor e ele estava substituindo o Justin Simmons, né? Inclusive levantou uma questão que para muita gente, né? Inclusive para mim, ele já deveria fazer a dupla com o Justin Simmons quando ele estiver disponível. Também no dia 10 foi aniversário do nosso defensive back Billy Thompson, né? Jogou há muito tempo atrás, né, no Denver Broncos. O Denver Broncos também assinou com o linebacker Harvey Lang e, além disso, promoveu Kendall Hinton para o roster ativo e colocou o Garrett Bowles, o Darby e o Bobby Moya na Injury Reserve. Ainda no dia 10, o nosso safety Justin Simmons, né, junto com a Justin Simmons Foundation 31, teve um evento para arrecadar fundos para a comunidade, né, que ele sempre é muito envolvido com a comunidade. E aí ele disse que ele né, tem feito um bom trabalho com a comunidade e que ele quer trazer colocar um foco de luz nesse assunto, né? Ainda no dia 10, teve mais algumas informações, né? Como eu tinha falado, o Denver Broncos assinou com o Harvey Lang e o Eric de Laura trouxe a informação também que, além disso, a gente liberou o tight end Dominic Daphne. O Mike Leach trouxe mais informações sobre o Harvey Lang, que tem 6'2" de altura, 250 libras, teve 60 tackles em 2020 pelo Jets, e 2021, e essa temporada ele estava no Patriots. E ele é um candidato, né, ao practice squad, né, a subir, né, para o time, por causa dessa lesão no joelho do Joey Jewell, que está semana a semana, né? Então, talvez a gente perca ele por algum tempinho. Aí o Eric de Lala trouxe que, com essas mudanças, a gente ficou com duas vagas no 53. Depois mais algumas coisas que o Mike Cleese trouxe. Que o Denver Broncos fez vários testes com vários long snappers, tentando, né, já tem um tryout, né, com vários, para ver se alguém substituía o Bobby Moya. E também o wide receiver Trent Benson visitou os Broncos nesse dia 10. E, né, talvez fosse... E depois a gente vai ver que ele ficou no practice squad. E ele que era do Denver Broncos e foi trocado no ano passado com o Detroit Lions, né? Ele teve um bom training camp, uma boa pré-temporada. A gente fez a troca com o Lions e esse ano ele não fez o roster final e voltou. E aí o Mike Leach trouxe uma situação importante também, né? Que no nosso roster principal a gente tem 7 wide receivers, né? O Sutton, Jerry Jeudy, KJ Hamler, Kendall Hinton, que foi elevado, o Montreal Washington, Tyreek Cleveland e Jalen Virgil. E uma vaga a mais do que normalmente se usa, né? A gente, né, geralmente vai com 6, tem uma vaga a mais. Então, talvez poderia ter alguma troca, alguma coisa assim, mas só especulação. Fechando o dia 10, teve essa postagem aqui, né, sobre o Baron Browning, mostrando realmente como ele já está tendo um ótimo início como outside linebacker. Ele é o segundo em pressão, em rate de pressão, com 20,6 na liga, e ele foi o terceiro mais rápido
na semana 6, que ele conseguiu, teve uma média de primeiro passo, né, de 0,83. Aí, como eu falei antes, né, o Kendall Hinton foi promovido e provavelmente ele teria jogado contra os Colts. O Mike Leach trouxe essa informação. Ele já teria subido antes. Desculpa. Só que como teve muitos problemas de lesão, acabou que ele ficou para essa semana agora. O Kendall Hinton que vem tendo momentos de destaque na temporada, né? Ele conseguiu uma recepção para 20 jardas, uma para 27, uma para 35, sempre situações importantes. Então é um cara que realmente estava merecendo. O Mike Leach também trouxe um fato interessante, que o Denver Broncos, a audiência da TV local subiu 9%. Então, mesmo o time tendo mal, a audiência subiu. E também, depois, fechando o dia 10, o Zach Stevens trouxe como ficou a tabela da AFC. O Chiefs liderando com 4-1. Depois o Chargers com 3-2. A gente em terceiro com 2-3. E o Raiders em último com 4. Né? E aí, o Zach Stevens faz aquele resumo, né, do dia. Aí eu já comentei tudo, né? A gente fez um teste com vários long snapper. Trent Benson visitou o time. Harvey Lang veio para o Patrick Squad, enquanto o Tyrande de Dominic Daphne foi liberado. A oficialização de Bowles, Darby Bowman na Injury Reserve. E o Kendall Hinton foi promovido para os 53. Inclusive eu gostei muito de ver o Hinton ser promovido aos 53. Para mim é um cara que até então mostrou muito mais do que a maioria dos nossos recebedores. Para mim, assim, já seria até a quarta opção, algumas vezes terceira, se o KJ Hamler sempre está meio machucado, teve uma lesão complicada, né? Então nem sempre está disponível. Então, para mim, eu vejo o Hinton muito mais jogador do que o Tyreek Cleveland, por exemplo. E aí agora a gente vai para o dia 11, também teve bastante coisa. Começando, né? Eu tinha falado antes que o nosso presidente da Manelite via o Denver Broncos como algo mais, né? E aí ele disse, né, que quando se fala sobre a torcida do Denver Broncos, né, Broncos Country, não é só Denver, não é só o Colorado, e sim todos os fãs ao redor do mundo. Então é legal ver essa perspectiva de ampla, né, de que não tem só o pessoal de lá, também tem muita gente no Brasil, né, nossa fanbase aqui é muito grande, muita gente no México e ao redor do mundo, né, na Europa também. Então é legal ver o time, o presidente do time tendo, não só tendo noção, mas falando isso, né, que o time não é só quem tá lá em Denver, nem só no Colorado, né. Ainda no dia 11, teve as entrevistas, né, teve entrevista começando com o Nathaniel Hackett, desculpa. E o Hackett disse que a gente precisa ser mais eficiente, achar um jeito de ser mais eficiente no first down, né? Inclusive foi até uma coisa que a gente comentou na última live, né? Ele acaba sendo previsível, corre muito em first down, então não adianta só falar, né? Ele precisa achar, aí ser mais criativo, porque a gente se coloca em várias vezes em situação de terceiro down longo, não aproveita o first down, então realmente isso está travando muito o nosso ataque. O Hackett também disse que o Russell Wilson está bem para jogar essa semana. E que ele falou também sobre o Russell, que ele é durão, assim, né? Ele é um cara tough, né? Um cara duro, realmente, assim, essa é a melhor expressão. E que ele não quer perder nada. Então, essa lesão,
Ele mesmo com a lesão, ele não quer perder jogo, não quer perder nada. O Hackett também disse que a gente estava com planos essa semana, né? O Eric de Lala trouxe de ter de volta aos treinamentos quem estava na injury reserve, né? Justin Simmons, o Ojemudia e o Greg Dulcich, né? Que ainda não fez a estreia. O Ojemudia jogou muito pouco e o Simmons também, né? Ficaram fora um tempão aí. E legal ver, né? Principalmente o Dulcich, assim, voltando a treinar, porque a gente está com problema em Tyrande, né? Vamos ver se ele assume essa vaga aí de receber mais passe, de ser mais eficiente. Inclusive, sobre o Dulcich, o Nathaniel Hackett disse, né, que ele é mais uma arma, né, uma outra arma pra gente, e que tá muito ansioso para poder ver ele no campo essa semana. Nathaniel Hackett também disse que os passes dropados, né, a gente chama dos líderes de drop dos recebedores, isso vem da pressão, né, que eles estão sentindo muita pressão, e que os jogadores têm que voltar para o básico, assim, tem que voltar para o fundamental do futebol, né, para tirar essa pressão deles e realmente voltar para o básico, porque recepcionar a bola é o básico, né, para um recebedor. Ele também disse algumas coisas sobre o Russell Wilson, né? Que não importa onde o Broncos quiser chegar, a gente vai depender do Russell Wilson, né? Ele vai ter que estar lá. Ele também disse, né, que teve o trabalho sobre estão trabalhando sobre essa vaga de long snapper, que ficou com a lesão do Bobby Moyer. E sobre esses 5 primeiros jogos, com os problemas no ataque, ele disse que são dores de crescimento, né, no momento. Então o time está tendo essas dores de crescimento. A gente espera que passe logo, né? Além disso, né, ele também falou que tem várias coisas atrapalhando, né, de forma negativa, como problemas em red zone, a quantidade de sacks, pênaltis, né, tudo isso tem que ser eliminado. Corridas para jardas negativas, tanto de falta, às vezes não explorar o meio do campo, tudo isso tem que ser trabalhado e melhorado. Ainda no dia 11, a gente também teve entrevista do nosso guard Dalton Risner. Ele elogiou a defesa, falou que eles estão jogando de forma extraordinária e que o ataque, ao mesmo tempo, não está não está se mantendo bem, né? Então, elogiou a defesa e deu uma crítica ali ao ataque, né? Perfeita essa análise dele. Sobre perder o Garrett Bowles, o Nick Kosmaier, né, trouxe essa informação. Que e o Ryzen disse, né, que eles têm um relacionamento especial, né, que eles são 4 anos juntos, jogaram 50, 60 jogos mais ou menos juntos, né, e você nunca gosta de ver um companheiro de time passando por isso, mas ele sabe que o Bowles é forte e vai conseguir encarar tudo isso. O Ryan também disse que o Russell Wilson é um guerreiro e que ele, como jogador de linha ofensiva, ama bloquear por ele. Também falou que que o ataque, né, precisa abrir melhor para a corrida em todos os quartos, né, não só 1 ou 2 quartos do jogo. Porque muitas vezes a gente vê isso, né, nosso time chega um momento que as corridas empacam ali, então ele falou que tem que manter essa constância.
O Ryan também falou sobre o Calvin Anderson, né, que vai substituir o Garrett Bowles na temporada como left tackle. Falou que ele é um grande jogador e que se ele for jogar como left tackle, eles vão tem química, né? E que eles confiam no outro. Ele também falou, encerrando, né, o Eric de Lala trouxe, que o Ryan disse que se o ataque conseguir complementar a defesa e os special teams, né, que eles estão fazendo, o time vai melhorar, né? O time precisa, eles precisam realmente mostrar, né? O ataque precisa produzir para funcionar como toda uma unidade, né? Depois a gente teve a entrevista do Patrick Surtain, nosso cornerback, que disse que perder o Darby foi foi muito difícil, né? E realmente o Darby vinha jogando bem. Realmente vai ser difícil substituir ele. O Surtain também disse que o Lamari Metz tá tendo um ano muito bom e tá indo bem como rookie. E também falou, pontuando sobre essas chamadas que estão tendo de roughing the passer, né, em vários jogos, e falou que são tough calls, né, meio não tá estão meio complicados, né, meio que assim, né, a gente viu vários jogos com problema nessas chamadas. E aí, finalizando, ele falou sobre o Bradley Chubb, que ele está jogando num level muito alto e que o Bradley Chubb parece melhor a cada semana. Ainda mais algumas informações. O Tom Pelliceiro trouxe que o Denver Broncos assinou com o long snapper Mitchell Fraboni para o practice squad e que ele substituiria o Owen Moyer na segunda-feira. O Russell Wilson foi visto treinando, né? Após essa injeção que ele teve. Era um bom sinal, ele estava lançando as bolas ali, né? Estava fazendo passe. Só que realmente a gente não sabe como está o ombro dele, né? E é justamente o ombro de lançamento, é o direito. E aí, o Zach Stevens trouxe mais algumas notícias. Que o Simmons, o Greg Dulcich e o Michael G. Moody, né, como eu tinha falado antes, estavam treinando, tinham retornado do reserve. E depois o Eric de Lala trouxe que tinha alguns jogadores que estavam na lateral do campo ali, fazendo um trabalho separado, que eram o Eric Saubert, Mike Purcell, Mike Boone, Josie Drew e Damari Metz. Que qual o incômodo dele, né? O Josie Drew a gente sabe que está no joelho, mas os outros estão com alguma situação também que eles não conseguiram treinar. E aí, fechando o dia 11, o Karim Jackson fez um evento, né? Foi o host de um evento de gala, Pretty in Pink, sobre mulheres que batalham contra o câncer de mama, né? E sobreviventes do câncer. Ele foi ele aqui no evento, com o Justin Simmons também. Muito legal ver essa interação com a comunidade. Depois o Mike Tillis trouxe que o Broncos iam assinar com mais um long snapper. O Joe estava com a expectativa. Joe Fortunato. E depois o Eric Lala trouxe mais algumas coisas do roster. Que o nosso outside linebacker, o Jonathan Kongwu, foi liberado, né? Ia passar pelas waivers. E que a gente liberou, foi liberado do roster ativo. E que os wide receivers que estavam no practice squad, Darius Shepard e Vincent Smith, foram liberados.
E aí, para fechar no dia 11, o Demaryius Thomas foi indicado à classe 2023 do Colorado Sports Hall of Fame. Foi um dia bem movimentado, né? Teve várias entrevistas assim, e me preocupou algumas coisas de lesão, né? Tanto o Russell Wilson, uma lesão no ombro, tomou injeção ali, mas ele treinou, mas tem umas lesões ali. Jogadores que não treinaram que estão com algum problema, que também não foi até esse dia, né? Dia 11 não teve reporte nenhum, que são bem importantes. Por exemplo, o Eric Saubert, vem sendo nosso principal tight end. O Damari Metz vai ser nosso corner 2, né? Então, se ele não estiver bem, a gente vai ficar bem complicado na situação de corner. E aí, avançando aqui, a gente foi para o dia 12. E aí, aqui eu separei várias questões comunitárias, assim, que mostram uma coisa bem legal do esporte, né? Que é toda essa parte social com a comunidade. A gente teve aqui o Mike Purcell visando umas crianças, e depois teve vários eventos, né? Foi o outubro, no outubro, né? Spire Change, o Garrett Bowles fez uma mentoria com jovens locais, falou sobre várias coisas, né? Sobre a vida deles, né? Essa questão assim. O Tim Patrick também está envolvido com isso. Depois o Justin Simmons fez um post sobre uma lei sobre proibindo crianças de 12 anos de serem presas. Uma coisa assim, desculpa, eu me confundi nessa parte, mas é alguma coisa sobre uma lei, ele se posicionou sobre isso, né? Então a gente vê, depois também tem uma coisa muito legal, que foi uma caminhada que eles fizeram, um programa lá, em parceria com o metrô de Denver, que eles encorajaram as crianças a se movimentar, a caminhar. E aí a gente teve vários jogadores aqui na foto, né? A gente teve o Bradley Chubb, o Calvin Anderson, então todos eles ali com as crianças, caminhando, tendo um momento de atividade assim, então foi bem legal. A gente vê o time com a comunidade assim, é sempre muito legal. Ainda no dia 12, né? Teve essa fala do Patrick Surtain, falando sobre as duas interceptações que ele teve contra o Chargers como rookie, né? Que ele falou que toda semana ele espera fazer big plays, né? E ele quer dar sempre um passo para ser melhor ainda, né? Sempre melhor, ter um jogo melhor do que o outro e tendo um ano fantástico, realmente. Aí o Mike Lees reportou que o Jonathan Kongbo voltou para o practice squad, né, do Broncos, ele, né, tinha sido liberado, e também oficializou o Joe Fortunato como nosso long snapper. Então a gente vai ter uma competição de long snappers, né, o Fortunato com o Mitchell Fraboni. O Eric Dilala trouxe, né, confirmou essa mesma notícia sobre os dois long snappers, desculpa, o Fortunato e o Fraboni. Vamos ver, né, como é que vai ser com eles aí, quem vai ganhar essa batalha. E aí, né, o que o Zach Stevens trouxe também, que o Denver Broncos é o time que forçou 9 fumbles. Não era só o primeiro na NFL, como também 50% de mais da metade do 50%, a mais do que vários outros times. E que isso é impressionante, né? Realmente a gente forçou muitos fumbles. Ainda no dia 12, o Broncos foi descrito, né, como tendo agora o calendário mais difícil do restante da temporada.
o que é bem complicado. Então a gente precisa urgentemente que esse ataque engrene, ou já era, né? Porque agora a temporada o calendário agora fica bem complicado. Uma notícia aqui sobre o Bradley Chubb, que ficou empatado em quinto em sacks na liga, tem 5 até agora. E o Russell Wilson visitou crianças que lutam contra o câncer. Foi bem legal isso. E aí o Justin Simmons se pronunciou, porque nessa postagem do Russell Wilson estava atacando ele. E aí ele repostou, né? Que o Russell Wilson tá no hospital, levando alegria para as crianças que estão tendo situações complicadas, né? Não é só câncer, né? Mas que tem uma situação difícil e que não tem que ter torcedores, né? Entre aspas, que fiquem criticando ele nessas postagens, né? Comentem futebol em posts sobre futebol. Aí com isso a gente fecha esse dia, que foi bem movimentado. E aí, para concluir, a gente teve o dia 13, teve mais algumas entrevistas. O Russell falou que o seu ombro vai ficar melhor a cada dia, que ele foi feito por momentos difíceis e momentos fáceis e complicados, né? Também falou que sobre esses momentos difíceis, né? Ele falou que já teve vários momentos difíceis e que ainda tem muita temporada pela frente. O Russell também falou que a gente poderia estar muito bem com 5-0 na temporada, o que é verdade, né? Ou 4-1, talvez, assim. Dava para pensar positivo com muita facilidade. Também falou, né, sobre toda a diversidade que está tendo e que e que esse problema no ombro dele também contra os Colts, que ele deixou bem claro, né, que ele vai estar pronto para o jogo contra os Chargers. Aí depois teve o Nathaniel Hackett, que falou, né, que essa ineficiência no primeiro down está matando o time. Falou sobre a volta de jogadores importantes, que vai ser muito bom para o time. Falou que o Russell Wilson está fazendo um ótimo trabalho na recuperação do seu corpo, né, para ficar 100% recuperado, saudável. Estão trabalhando sobre quem vai jogar de left tackle, né, que a gente precisa de todo mundo e que a gente vai colocar os 5 melhores lá, né, na linha ofensiva. A Hackett também falou que o Russell estava aparecendo bem nos treinos, que os momentos que eles passam juntos são muito bons, e inclusive ele fez uma brincadeira, né, que a esposa dele não gosta que ele fique muito tempo com o Russell Wilson, porque eles ficam conversando muito, e aí eles têm uma relação boa. Falou também sobre evitar jogadas negativas e ser mais eficiente. Falou sobre o Bradley Chubb, que a habilidade dele de chegar no quarterback é realmente impressionante. Falou sobre o jogo, né, de Monday Night contra o Chargers, que é uma grande rivalidade, mas a gente precisa ser mais competitivo em rivalidades da AFC. Vai ser nosso segundo jogo na AFC West. E também reportou, né, que o Joseph Jewell com problema no joelho, o Ryan apresentou um problema nas costas, não treinaram, então mais uma baixa na OL até agora. E outros jogadores estavam listados, treinaram limitado. Depois a gente teve a entrevista do Justin Simmons, que falou que sente muito bem por poder voltar. Que esse jogo contra o Chargers é um jogo que só a vitória interessa, que é urgente, né? Essa vitória é muito importante. Elogiou o Damari Metz, falou que ele está jogando muito bem. E também disse que ele teve que ser uma liderança fora, né? Ele teve que apoiar o time sem poder estar em campo nesse momento. E disse também que ele vê muitas coisas boas no Denver Broncos como um time, né, que
que eles vão crescer juntos, né? Todas as 3 fases vão ter esse crescimento. Fechando dia 13, a gente teve aqui nosso Injury Report, né? Com essa novidade do Dalton Risner, que complica, né? Ele não jogou, não treinou. Quer dizer, uma boa notícia é que o Baron Brown treinou totalmente. E aí a nossa OL tem a possibilidade de a gente ter perdido 4 jogadores titulares, né? O Garrett Bowles está fora da temporada, o Ryan não jogou, está com problema nas costas, o Margins também está fora e o Billy Turner ainda não jogou. Então, até então a gente está só com o Cushenberry. E aí, encerrando, né, esse vídeo foi um pouco longo, teve muita informação. No dia 14, hoje, antes de gravar, o Brandon Staley, né, head coach do Chargers, teve uma coletiva com a mídia de Denver, e aí falou algumas coisas. Ele elogiou o Ejiro Evero, falou que ele fazendo um ótimo trabalho e que fica muito feliz por ele, né? Tá aproveitando essa oportunidade. Falou que o Justin Simmons é bom como qualquer outro safety. Aquele elogio meio que também nem tanto, né? Falou também a mesma coisa do Patrick Surtain, falou que ele tá jogando bem como qualquer outro corner na NFL. Depois ainda falou, né? Aí sim foi um elogio, falou que ele é um corner bem completo. Elogiou, assim. Elogiou o time, falou que é um time bem perigoso. Sobre o Russell Wilson, ele falou, né, que é o mesmo quarterback, é a mesma pessoa, é o mesmo competidor de sempre. E você vê, né, vendo os jogos, que ele tá lá e que ele disse que ele é um dos melhores quarterbacks da liga. E que esse começo devagar, ele acredita que tem muito a ver com o novo sistema, né? O ataque está devagar. Então é isso, o vídeo ficou um pouco mais longo, desculpa, teve muita informação. É isso, muito obrigado por ter visto até aqui. Até semana que vem. Go Broncos!